Sinal vermelho ligado em Madrid, temos crise no time do Real. A eliminação recente na Copa do Rei demonstra a situação delicada que o time se encontra. E essa questão ela não é algo recente, é uma questão que ela tem início lá atrás. Mas para a gente entender isso, vamos falar um pouco de Real Madrid. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo, peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu compartilhamento e vamos falar de Real Madrid, vamos falar de crise em Madrid. Na última semana, o Real Madrid foi eliminado para o Albacete na Copa do Rei da Espanha e essa eliminação ela tem requintes de humilhação, porque é um time que está na 17ª colocação na segunda divisão da Espanha. É um time que começa ganhando e que depois toma virada, e aí nos últimos minutos de jogo o Real Madrid sofre a virada de um jogador que sai do banco de reservas. Então, se você olha todo o contexto, você vê que isso não é algo normal. Um time igual o Real Madrid, que sinceramente eu não acredito que exista outro que se compare ao Real Madrid em questão de grandeza, em questão de aura, como diriam aí os mais jovens. Eu acredito que isso não é algo normal. Perder para um time igual ao Albacete, com todo respeito ao Albacete, tenho muito carinho pelo Albacete, mas isso não é algo normal. E aí você pode parar para analisar tal. Não, porque crise no Real. E aí a gente precisa entender onde que isso tudo começa. Eu tenho comigo que todo ponto de partida para uma crise começa de uma vitória mal administrada. Então, diante disso, vamos para a temporada 23-24, que foi a última Champions League que o Real conquista. É a Champions League do Ancelotti, e é muito interessante como que a campanha dessa Champions League foi feita. Porque o Real tem uma vitória magra contra o Leipzig, tem uma classificação nos pênaltis contra o Manchester City, tem uma virada de jogo épica contra o Bayern de Munique, que é aqueles 2 gols do Rossellu, e tem a final contra o Dortmund, que foi provavelmente o jogo mais fácil do mata-mata. Se a gente for colocar assim todos os adversários, provavelmente o Borussia Dortmund, apesar de não ser o adversário mais fraco, foi o adversário que deu o jogo mais fácil para o Real Madrid. Então, o que você tem? Você tem uma Champions League que tem inconsistências, mas é uma Champions League que o Ancelotti sabe jogar, é uma Champions League que o Ancelotti sabe os meios da vitória dentro da competição. E aí, acaba a temporada, Toni Kroos aposenta, Nacho vai para a Arábia, Rafa, Marín e Rossellu também saem. Toni Kroos, eu não preciso falar da importância do Toni Kroos, é provavelmente o melhor meio campista do Real Madrid nos últimos 10 anos. Eu falo isso com certeza. O Nacho, ele acaba sendo um bom reserva, um bom zagueiro reserva, um cara que ele é muito utilizado durante a sua estadia no Real Madrid. E o Rossellu, que tem o selo, fez um gol importante. Então, apesar disso, não era um atacante que faria muita falta. Começa a temporada 24-25, e aí chega no clube Mbappé e Endrick. E aí, uma questão que eu acho interessante é que eu sei que existe uma parcela de pessoas que vão colocar a culpa no Mbappé. Não, mas quando o Mbappé chegou, o Real Madrid começou a se desestabilizar, mas porque não deveria ter chegado, que não sei o quê. Galera, o Mbappé fez 73 gols em 84 jogos. Ele foi o artilheiro do time na última temporada. E com certeza é um dos que mais contribuiu em gol durante o período. Então, talvez você queira colocar a culpa nele em um problema extracampo. Só que, cara, dentro de campo, ele é o que mais entrega. Então é muito difícil de você colocar a culpa no Mbappé, porque dentro de campo, ele é o cara que mais entrega. É o cara que ele recebe a bola e ele consegue colocar a bola para dentro do gol.
Então, não acho que ele seja o maior dos problemas. E aí, a gente começa a temporada 24-25 e o elenco começa a demonstrar alguns níveis de desgaste. Principalmente peças defensivas do time. Carvajal, Militão, Rudiger, esses jogadores, eles acabam se lesionando de uma forma grave e ficam de fora da temporada. O Rudiger não, mas o Militão e o Carvajal. Você tem uma deficiência no meio de campo, que isso é algo que eu vou frisar durante todo o vídeo. É uma deficiência no meio de campo que o Real não conseguiu suprir com a saída do Toni Kroos. E nessa temporada, 24-25, o Real Madrid teve pequenos triunfos, né? A Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes, além de ter ficado no segundo lugar da La Liga. Só que para o Real Madrid, todas essas coisas são muito pequenas. Elas, sabe, é como se o Real Madrid não tivesse ganhado nada. E aí, a gente tem uma questão, um período do Real Madrid que ele é muito conturbado nessa temporada, que é em abril. Porque em abril acontece a eliminação contra o Arsenal. Eliminação essa muito complicada, porque o Real chega, acho que se eu não me engano, chega no Emirates, toma 3-0 com dois gols de falta do Rice, e aí ele vai pro Bernabéu com a expectativa de virar o jogo. Acho que começa ganhando o jogo e toma virada. E além disso, você tem o vice na Copa do Rei pro Barcelona. E ambas as partidas jogando mal. Então, você tem esses problemas, você não consegue ganhar dos seus rivais, você não consegue avançar na Copa Doméstica, você não consegue disputar o título da Liga Doméstica, você não consegue classificar de fase na Champions League. E nesse meio de instabilidade, o Ancelotti acaba pedindo as contas e vai para a seleção brasileira. E quem que é chamado no lugar? O inexperiente Xabi Alonso. E aí, é uma questão, eu não quero que fique parecendo que o Xabi Alonso, ele é um mentecapto, ele é um incompetente. Não quero que isso pareça isso. Só que, cara, você nunca deixa uma Ferrari na mão de quem acabou de tirar a carteira. Principalmente se essa Ferrari tá precisando de manutenção. O Alonso chega pro Super Mundial, é eliminado na semifinal pro PSG. O Real Madrid jogando alguma coisa. Não vou falar que tava jogando, nossa, maravilhosamente bem, porque a primeira oportunidade de ter um adversário que realmente causaria um incômodo significativo, perdeu, que é o PSG. Então, você tem essa questão. Além disso, você tem mais saídas. Modric sai, Lucas Vazquez sai, Jesus Faleiro sai. E de chegada, você tem o Hilsen, o Carreiras, o Mastantuono, o Arnold e além de subir o jovem Gonçalo Garcia. Analisa bem essas duas temporadas e as contratações que eles fizeram. De modo superficial. Saíram 3 zagueiros, 1 lateral, 2 meias, 1 centroavante. Chegou 1 zagueiro, 2 laterais e 4 atacantes. Então, tá vendo que tá meio desequilibrado? Porque o Madrid perdeu 3 zagueiros. Ah, Bernardo, mas tá, beleza. Você perdeu o Jesus Faleiro, você perdeu você perdeu o outro lá, que eu esqueci o nome. O Nacho Fernandes, desculpa. O Nacho Fernandes, você perdeu o Rafa Marim. Ah, esses 3 eram reservas. Inclusive o Rafa Marim nem jogava. Mas, galera, o zagueiro reserva, para um time que joga 3 competições, ele é extremamente importante. O zagueiro reserva é extremamente importante. A gente consegue ver isso porque pegando o contexto do futebol brasileiro, o Flamengo estava disputando 3 torneios ao mesmo tempo e ele precisou muito do Danilo. E o Danilo é zagueiro reserva. Tal qual, se você está numa situação dessas, você precisa do seu zagueiro reserva. E aí, beleza, subiu o Raul Asensio. E o Raul Asensio, ele é bom. Só que, mano, você precisa de um jogador, de um zagueiro,
que vai te dar uma garantia de, primeiro, uma garantia de que vai ter uma sequência de jogos. E de que nessa sequência de jogos ele vai jogar bem, ele vai defender o gol. Então, você vai ter nesse time, né? Você tem um Raul Asensio que ainda é muito novo. Você vai ter um Rudiger, que beleza, tá ali no jogo. Você vai ter um Alaba que geralmente se lesiona, não tá mais no seu auge, tá bem longe do seu auge. E você tem um Militão que já teve 2 lesões já seríssimas que fizeram perder maior parte das temporadas. Então, você olhando para essa situação, você fala assim, cara, e aí beleza, você tem o Hilsen. Cara, outro jovem, sabe, também. Então não adianta o Real Madrid, não, porque nós temos zagueiros, nós temos laterais, sendo que esses laterais, eles estão muito fracos fisicamente, eles não conseguem manter uma sequência de jogos. E além do mais, eu falei da situação do meia, cara, você perde os 2 principais meias do seu time, que é o Modric e o Toni Kroos. E você não repõe. Mas o Arda Güler faz, mas o Brahim Dias faz. Cara, você tá colocando uma expectativa de um Toni Kroos em um jogador de menos de 24 anos, que é o Arda Güler. E um jogador que é reserva igual o Brahim Dias, que nem sempre consegue estar no jogo. E aí você gasta 200 milhões de euros para uma temporada que não tem resultado. E aí o que acontece? Começa bem a La Liga, 10 vitórias em 11 jogos, 3 vitórias na Champions. E aí, se você analisar essa sequência de 14 jogos, você vai perceber que de todos os jogos que o Real Madrid jogou, um jogo ele perdeu. Contra quem? Contra o Atlético de Madrid. Que eles estão um sarrafo de bola, um vareio absurdo, e acaba que o Real Madrid tem essa única derrota. E se você analisar o caminhar da temporada, você vai ver que o que eu disse a respeito dos problemas físicos do Real Madrid acontecerem. Cara, eu fiz uma conta. Eu fiz uma pesquisa e tudo mais. Você tem pelo menos 10 lesões que duraram pelo menos um mês. Lesões de jogadores. E muitas dessas lesões são de jogadores diferentes. E aí, beleza, vamos falar de agora. Tem 4 jogadores que estão na DM. Militão, Rudiger, Arnold e Mendy. E aí, você tem esses 4 jogadores. São 2 zagueiros titulares, um lateral titular e um lateral reserva. Seu sistema defensivo tá quebrado, velho. E aí, beleza. Bernardo, por que você colocou no mínimo um mês? Porque um mês você vai ter no mínimo 4 jogos. Cara, em janeiro, e aí eu fiz essa pesquisa também. Em janeiro o Real Madrid vai ter 8 jogos. A média de jogos do Real Madrid tá sendo 6, 7, 8. Às vezes menos por causa de data FIFA. Mas mesmo assim é uma loucura. E você precisa ter margem para competir no meio dessa loucura. O Real Madrid não repôs o Kroos, o Real Madrid não repôs o Modric, o Real Madrid tem essa defesa que se lesiona muito fácil. E aí, com esses trancos e barrancos, começam os empates na La Liga, começam as derrotas. E chegamos em um ponto que se intensifica todo esse problema, que é a derrota para o Liverpool por 1-0 na Champions League. E aí o caldo começa a entornar. Porque Xabi Alonso arrumando briga com o Vinícius, é o Vinícius arrumando briga com o Xabi, o elenco já não confia mais no Xabi, ele perde muita credibilidade, ele não se adaptou ao estilo do Real Madrid, o Real Madrid não se adaptou ao estilo dele, o Xabi Alonso pediu o Zubimendi, os caras não contrataram ele, foi pro Arsenal, e agora o Arsenal tá jogando essa barbaridade. Então, o conjunto de todas essas coisas culmina para a eliminação, para a demissão do Xabi Alonso depois do vice na Supercopa da Europa para o time do Barcelona. E aí, para conter esses danos, o Real Madrid chama o Arbeloa. Arbeloa é esse que estava no Real Castilha, para ficar até o fim da temporada. E aí é o seguinte, eu fiz esse roteiro no dia 15.
E o que tinha saído de notícia é que haveria uma reunião antes do jogo contra o Levante para eles poderem determinar o caminho do clube, inclusive pensando em venda de jogadores titulares. Então, agora nós estamos no dia 17, a data da gravação desse vídeo. O Real Madrid está jogando agora contra o Levante. Até agora tá 0-0, mas o que acontece? Você tem essa reformulação que ela é necessária. E essa reformulação é necessária porque eu vi muitas pessoas falando: não, mas porque o Real Madrid vai virar o próximo Milan, mas porque o Real Madrid vai virar um próximo United. Cara, é muito difícil virar um United. Para vocês terem noção, o United chegou nessa pindaíba em 2020, 2021, que foi quando ele parou de jogar Champions e começou a jogar Europa League. E aí, se você para pra analisar, 10 anos antes disso, 10 anos, 8 anos, o que seja, o United está ganhando sua última Premier League com o Sir Alex Ferguson. E até no período Alex Ferguson já tinha esse problema do United. Então, para um time virar United, ele precisa fazer muita cagada. Ele precisa fazer muita cagada. O Real Madrid está longe de ser um United. O Real Madrid só vira um United se o Florentino Pérez ele começar a usar a cueca por cima da cabeça, começar a fazer as atitudes mais loucas de todos os tempos. Aí a gente pode pensar, e nisso tem que considerar que pode entrar um outro presidente mais sensato, né? Mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. O jogo do Levante está rolando agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de grupo de futebol europeu. E é isso, galera. Tamo junto e que Deus abençoe vocês.